Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas à série Diálogos Sustentáveis, uma audiosérie da Lamparina, que está antecipando, trabalhando nesse esquenta para a COP. Esse é o nosso último episódio, então se você perdeu os outros, volta lá, que está valendo muito a pena. E nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que conecta o campo à moda, que é o algodão responsável. Eu sou Isabela Esteves, sócia fundadora aqui da Lamparina, sou uma mulher branca, magra, de olhos castanhos, cabelos curtos e lisos, e vou estar aqui hoje junto com a minha sócia, tocando esse papo. Oi, gente. Eu sou a Sabrina Petri, também sou sócia da Lamparina, aqui com a Isabela. Sou uma mulher branca, magra, de cabelo castanho curto, tenho sardinhas, estou usando óculos, uma blusa rosa com detalhes em laranja. E como a Isabela falou, hoje o nosso papo é sobre o algodão, que é uma matéria-prima das mais utilizadas no mundo inteiro e que a gente sabe que, se produzida de maneira responsável, ela pode ser um grande catalisador da construção da indústria da moda de uma maneira mais sustentável. E para isso, a gente vai conversar hoje com a Silmara Ferrarese. Ela é diretora de Relações Institucionais da Abrapa e uma das promotoras do Sou de Algodão, um movimento super importante que conecta a moda com a temática. Então, eu queria dar as boas-vindas a Silmara e pedir também para você se apresentar e se autodescrever, Silmara. Oi, Sabrina. É um prazer estar aqui. Eu sou Silmara, eu sou branca, sou magra, tenho olhos castanhos, cabelos lisos e curtos e eu tô com uma blusa com predominantemente azul. Um prazer estar aqui com vocês e poder conversar sobre algodão responsável, algodão produzido no Brasil e trocar ideias com vocês da Lamparina. Muito bom, Silmara. Bom, então, começando esse papo, a gente vai, claro, mergulhar especialmente no universo do algodão brasileiro, né? Que é uma referência quando a gente está falando de rastreabilidade e certificação. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esses conceitos e como o protagonismo do Brasil nesse cenário é uma pauta importante e relevante para a COP30. Bom, falar dos compromissos de sustentabilidade e rastreabilidade do algodão brasileiro, a gente precisa voltar a praticamente 2 décadas no setor aqui no Brasil, né? Entre os anos 80 e 90, entrou uma praga no país chamada bicudo do algodoeiro, e o algodão migrou da região Nordeste para o cerrado do país. E nesse processo migratório, nós tivemos investimento grande de pesquisa, um envolvimento grande da Embrapa, outros institutos, para que a gente tivesse variedades que se adaptassem ao cerrado e fossem produzidas em outros patamares, que pudesse conviver com essa praga. Essa é uma praga que não foi dizimada ainda no Brasil, os produtores convivem com o bicudo, fazem o controle, e de lá para cá, a Embrapa foi criada em 1999, justamente nesse processo de transformação e de migração, né, de criação dessas novas variedades. E o primeiro investimento que a Embrapa fez para o algodão brasileiro foi justamente na rastreabilidade. Em 2004, nós lançamos um programa chamado Sistema Embrapa de Identificação, e ele nasceu justamente porque, a partir de 2001, então vocês veem, o algodão migra para o cerrado, mas logo a gente já começa novamente a abastecer a indústria nacional, e a partir de 2001 já começa a sobrar um excedente. E aí o Brasil começa a se preocupar, olha, se nós temos esse excedente, como que a gente vai se organizar para que a gente possa ocupar esse espaço no mercado internacional e nacional, concorrendo com os grandes players que estão aí, como era o caso dos Estados Unidos, e continua sendo. Então, o que ele é? É uma etiqueta amarela, uma etiqueta que é colocada nos fardos, ela tem uma impressão de código de barras individualizada, a gente costuma dizer aqui na Brapa que é o CPF de cada fardo. E cada fardo, a cada safra, a depender da unidade onde ele foi beneficiado, produtor, a fazenda, ele tem essa identificação, e essa identificação ela vai com o fardo até que ele seja desmanchado dentro da fiação.
E aí, esse processo é um processo de rastreabilidade que, quando ele começou, a gente identificava só a unidade de beneficiamento lá em 2004. Mas hoje a gente já está falando de 2 décadas, nós estamos em 2025. Uhum. Hoje, essa etiqueta identifica quem é o produtor, qual a fazenda que produziu aquele algodão, qual a unidade de beneficiamento, quais são as certificações que aquele algodão tem. Então, certificação ABR para fazenda, certificação ABR-UBA para unidade de beneficiamento, se aquele algodão tem certificação de qualidade em parceria com o Ministério da Agricultura, que é um projeto que a gente desenvolve, e toda a transparência das características intrínsecas e extrínsecas, que são super importantes para o mercado têxtil. Então, a fiação, quando ela recebe essa informação, ela sabe que a informação é correta, que é uma informação que ela tem credibilidade e que ela vem de um banco de dados que é único, que não pode ser Legal. alterada. Então, ao longo dessas 2 décadas, o Brasil ele se dedicou muito a construir essa transparência para o mercado. Eu acho que o grande conceito de rastreabilidade, e aqui eu falei de uma rastreabilidade que é o B2B, depois a gente vai falar como que a gente leva essa rastreabilidade até as mãos do consumidor final. Sim. Mas no B2B, para chegar na fiação, o conceito é transparência, né? Credibilidade. Nós temos informações que nós estamos dividindo e são informações que são informações únicas. Uma vez que elas sobem para o nosso banco de dados, é exatamente a informação que também vai chegar na mão do cliente, sem alterações, sem ninguém vai mexer nessa informação e é informação confiável para o mercado. Ótimo. E aí, pegando esse gancho que você falou, né, do B2C, do consumidor, como que você enxerga esse processo impactando na confiança? A gente sabe que a gente está, né, cada vez mais caminhando para um consumidor mais atento, mais preocupado com questões de sustentabilidade. Como é que isso impacta na confiança desse consumidor e como que isso, de fato, traz valor para o produto final, né? Quando você está na prateleira, como é que você enxerga esse processo? Bom, a gente considera, e olha que nós somos uma cadeia produtiva que está dentro do agro e que a nossa relação, primeiramente, era ali no B2B, né? Nosso grande cliente é a fiação, seja no mercado interno ou mercado externo, comprando o algodão brasileiro. Mas, como a Sabrina colocou, a gente sabe muito bem que as novas gerações elas já têm um posicionamento de compra, de Sim. escolhas, de propósito, né, esse envolvimento com o regional, com o local, de prestar atenção e saber a origem, quem é que fez, como foi feito. E a gente se deu conta aqui no Brasil que a gente precisava levar essas informações até o consumidor final. E como que a gente poderia fazer isso se nós estamos na base da cadeia e rastreabilidade é um processo que ele é cumulativo. Você precisa da cadeia como um todo. E aí a gente está falando de cadeia de custódia, vocês entendem muito bem disso, tecnicamente falando. E aí a Brava resolveu investir, a partir do movimento Sou de Algodão, num relacionamento muito mais próximo com a cadeia têxtil. Então a gente começou estudando o comportamento do consumidor brasileiro e a gente identificou, meninas, que circunstâncias como não saber que algodão é uma matéria-prima que é natural, fibra natural, não saber, por exemplo, que o jeans tem como base algodão, não consultar a etiqueta para saber como cuidar da peça, para saber qual a composição da peça, eram comportamentos que a gente identificava no consumidor brasileiro. Ele não sabia praticamente nada sobre a matéria-prima que a gente Uhum. produzia. E aí, então, vem a nossa bandeira. A gente vai se relacionar com a cadeia têxtil com o objetivo de levar a informação para esse consumidor final. Já são praticamente 9 anos de trabalho com o movimento Sou de Algodão, e a maior conquista que a gente tem no Sou de Algodão, ela está primeiro no relacionamento com as marcas parceiras, com a cadeia têxtil. A gente se aproximou muito da cadeia têxtil, passou a entender as necessidades da cadeia têxtil, a colaborar com a cadeia têxtil e a se propor o que nem sempre a gente encontra nas cadeias, a ser a base para
contribuir para uma moda mais responsável. De que maneira a gente pode contribuir para uma moda mais responsável no Brasil, sabendo que 40% do que é fiado na indústria nacional é algodão? Deste passo é que veio o grande avanço. Nós começamos com o Sou de Algodão em 2016. A partir de 2019, nós encontramos 2 marcas parceiras que estavam dispostas também a falar de rastreabilidade, de transparência, de sustentabilidade para os seus consumidores finais, colaborando com informações e construindo isso a 4 mãos. Então, a gente começou em 2019 um trabalho com a Reserva e com a Renner, mas a primeira peça rastreada desde a fazenda até o consumidor final, ela veio em 2021. A primeira coleção que a gente fez com a Reserva, e em 2022 a gente faz a primeira coleção em denim com a Renner e com a Yukon. E no que consiste isso? A gente faz essa rastreabilidade através do blockchain. Então, a gente buscou os exemplos do que a gente tem em segmentos como alimentos, que já estava muito mais evoluído no processo, e a gente foi mapeando que informações são importantes, que dados têm que ser compartilhados, que informações precisam ser amarradas para que isso seja confiável, e quando o consumidor final ele consulta o QR Code que está ali na tag daquela peça, ele possa saber realmente, olha, o algodão que tem aqui é algodão com certificação socioambiental, aqui não tem a mistura de algodão que não tem certificação, aqui eu consigo saber quais são os produtores, quais são as fazendas, eu consigo ver o certificado ABR daquelas fazendas, e isso surpreendeu muito a gente também, porque a gente passou a ter uma visão de cadeia que a gente não tinha. Na nossa cabeça, a gente acreditava que quando a gente tinha coleções, então, coleções de calça jeans, camiseta, que talvez a gente fosse encontrar várias fazendas, mas talvez algodão de um só estado. E logo na primeira coleção isso surpreendeu demais, porque o blend que a indústria brasileira faz é um blend que a gente tem várias fazendas de vários produtores e de vários estados para formar um lote que faz ali o fio e, consequentemente, o tecido ou a malha, enfim, o denim, seja lá de que tecido a gente está falando, para produzir essas peças. Então, isso se reflete também em aprendizado para a cadeia, em amadurecimento, em transparência, que é compartilhada com o consumidor final. E aí a gente estava um pouquinho mais cedo falando sobre reputação, e quando você tem transparência e você consegue construir credibilidade, você também entrega consistência para esse consumidor final, você constrói reputação para o setor. Não só para o setor do agro, como o nosso, que estamos na base, mas para a cadeia têxtil nacional como um todo, que é o nosso propósito. São conexões diretas, né? Quando a gente fala de Exatamente. Transparência e reputação. E aí, eu queria só trazer um ponto, antes de passar a palavra para a Isabela de novo. Você estava falando da questão da etiqueta, né? Do consumidor olhar a etiqueta. Eu acho que tem também um desafio aí, quando a gente fala de educação da cadeia, que é o hábito do consumidor de olhar a etiqueta, de entender o que é o produto. Eu acho que a gente avançou nisso, por exemplo, no setor de alimentos. Eu acho que as pessoas já estão mais acostumadas a olhar, comprar determinado produto e olhar ali os ingredientes, né? Ter mais atenção aos rótulos. E eu acho que na moda isso ainda está engatinhando, né? Eu acho que a etiqueta na moda, ela ainda é uma peça de comunicação, né? Não necessariamente de uma fonte de informação que responde a uma demanda do consumidor. Então, a gente percebe... A gente tem muitos clientes aqui na Lamparina da moda, e aí o que a gente percebe é como o desafio de levar esses conceitos, né, e esses atributos para o consumidor final. E aí, com isso, como você falou, eu acho que a gente faz um processo educativo quase que reverso, né? A gente educando esse consumidor, eu vendo esse produto e estou te ensinando a consumi-lo. E aí a gente tem um impacto para o setor como um todo. Eu acho que esse também é um grande ganho, né? Exato. Acho que esse é um ponto. Agora, eu queria voltar em 2 pontos, Silmara. Primeiro, a gente está falando sobre essa referência que o Brasil é no B2B, né? Não, vamos olhar para a indústria ainda. E que isso reverbera lá no consumidor final, né? Essa trajetória que você colocou. Agora, como que isso dialoga com as expectativas da COP30? Entendendo que a gente tem aí um link direto com a temática das mudanças climáticas, que é uma pauta... É a pauta da COP, claro, mas é uma pauta que também está no dia a dia das pessoas, mas que
a grande maioria não faz essa conexão direta, né? De olhar a etiqueta e entender que o meu consumo consciente de uma peça de algodão responsável, de uma forma nem indireta, né? Direta, impacta nas minhas Direta. atitudes que promovem, minimizam os impactos das mudanças climáticas. Como você vê essa relação? Como que o algodão pode ter a sua voz ampliada na COP30? Olha, Isabela, o fato da COP30 vir para o Brasil e as temáticas que estão sendo aventadas é de uma relevância enorme. E quando a gente faz parte de um setor que é do agro, como é o caso do nosso setor do algodão no Brasil, e as dimensões que o algodão brasileiro acabou ganhando no mercado internacional, esse é um momento de reflexão, é um momento da gente poder expor o que a gente tem construído, né? Quais são as nossas preocupações, qual é o envolvimento do setor, quais são os compromissos que o setor tem firmado ao longo dos últimos anos. E aí eu vou falar especificamente do Programa Algodão Brasileiro Responsável, que vocês estão envolvidas também, né? Sim, Nós somos um grande time trabalhando somos com a parceiros BR. nisso. Somos parceiros nisso, exatamente. E o que a Embrapa tem feito nos últimos anos, o Programa Algodão Brasileiro Responsável, ele é de 2012, né, com essa configuração, com esse nome, com a atuação nacional. E de lá para cá, ao longo dos anos, o que a Embrapa fez foi sempre uma busca de melhoria contínua, que vocês têm acompanhado. Nós crescemos muito na certificação das fazendas. Na última temporada, mais de 80% do algodão brasileiro recebeu certificação socioambiental ABR. Nós tivemos em torno de 439 fazendas certificadas no Brasil. Temos ainda que crescer nesse percentual, é o nosso objetivo. Nós temos mais de 40 mil pessoas trabalhando nessas fazendas de trabalhos diretos gerados, mas o que é mais importante são os compromissos do programa quando a gente fala de pilares como desenvolvimento de pessoas, quando a gente está falando de melhores práticas agrícolas, quando a gente está falando de boas práticas de governança, e que a gente tem se dedicado, principalmente nos últimos anos, a dialogar cada vez mais com essas temáticas, mudanças climáticas, pegada hídrica, índices relacionados a carbono. E quando a gente faz esse movimento, enquanto cadeia têxtil que está, enquanto setor que está ali no início da cadeia têxtil, o nosso objetivo é que a gente possa contribuir com a cadeia têxtil, mas que a gente também possa motivar a cadeia têxtil a também trazer esses dados e também contribuir que a gente possa fazer de fato um trabalho conjunto. Então, esse é o intuito do discurso e do trabalho e do que a gente pretende mostrar e dividir com a COP. A C&A, por exemplo, é uma das varejistas que está conosco no SOA BR e ela está produzindo uma coleção de camisetas rastreadas especificamente para a COP, justamente para poder levar e poder mostrar na COP e para o consumidor final brasileiro e também levar ali na COP para dividir com outros países e com outras iniciativas, a iniciativa que a gente tem no Brasil, o SOA BR e a rastreabilidade compartilhada de dados na cadeia têxtil, ele é uma inovação que a gente tem ali na cadeia. A gente tem outras iniciativas de rastreabilidade no mercado externo, de marcas em particular, mas uma iniciativa em grande escala, como a gente se propõe com o SOA BR e com varejistas, né? Porque a gente está falando de varejistas, a Renner, por exemplo, a maior varejista brasileira, e levar esse conceito de rastreabilidade, sustentabilidade até esse consumidor final, que é um consumidor final que não é um consumidor nichado, mas que é um consumidor que também tem que refletir sobre esses conceitos, que também tem o direito de fazer opções mais conscientes, né? A rastreabilidade e sustentabilidade, eles não podem ser conceitos efêmeros para uma grande parcela da população, tem que estar acessível também para essa parcela da população. Então, se eu compro uma calça jeans que custa R$ 159,90, essa é uma calça jeans que também pode ter um compromisso maior, que é rastreável, que ali eu só tenho algodão certificado. E eu acho que um ponto que é muito importante do que a gente tem discutido com a cadeia têxtil brasileira é a gente entrega a rastreabilidade
A gente traz ali um algodão certificado, mas a gente também precisa amadurecer de conversar com o consumidor e saber qual é a trajetória dessa peça quando ela chega na mão do consumidor final. Quais são os compromissos que ele também pode ter? A cadeia tem compromissos, mas eu, como consumidora, compromissos com água, compromissos com a Sim. forma como eu lavo, compromissos com a maneira como eu vou destinar essa peça quando eu não for mais usá-la. Então, a gente tem um grande processo de maturidade e a COP é um espaço importantíssimo para a gente falar sobre isso, para a gente discutir essas temáticas que vão muito além de só olhar os segmentos ali setorizados, mas olhar de como que a gente pode trabalhar junto. Porque se não for em conjunto, rastreabilidade não existe e a sustentabilidade, ela Se morre em perde, né? algum dos degraus ali, ela se perde, exatamente. E é um Sim, desafio sim. grande, porque a gente está falando de uma cadeia têxtil que é muito longa. É diferente de você fazer rastreabilidade em alimentos. Geralmente a cadeia para alimentos ela é mais curta, ela vai Uhum. ali Tem da menos atores fazenda, envolvidos, né? menos atores, né? Menos degraus. E na cadeia têxtil não, são muitos. Bom, e aí a gente volta, né, para essa questão da educação, né? Estamos falando de educar o consumidor. A COP, eu acho que ela traz mais luz ainda para a temática, né? Como a gente estava falando, não só para o setor, mas para todos os setores, para a temática de sustentabilidade como um todo. E eu acho também que é um momento da gente conseguir trazer luz para os desafios e também para desmistificar alguns pontos. Assim, a gente tem acompanhado a indústria do algodão, né, por conta da nossa parceria com a Brapa, enfim, outras empresas da indústria da moda, e a gente sabe também que tem muito mito relacionado à produção do algodão quando a gente olha para o mercado externo, a conexão do algodão com o desmatamento da Amazônia, sendo que a produção está no cerrado, a questão do uso de Exato. água, que a gente sabe que no Brasil é um sistema de sequeiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que existe de fato de desafios reais quando a gente está falando de ter uma cadeia cada vez mais sustentável, entendendo o que é real e o que é mito, mas também pensando lá na ponta, né? Como fazer isso tudo, mantendo a competitividade, mantendo a questão da qualidade, porque a gente sabe que, no fim das contas, em algum momento a gente vai falar também do aspecto financeiro, né? E aí eu acho que quando a gente Sim. fala do aspecto financeiro, a gente não pode deixar de falar da educação, da comunicação, mas, obviamente, olhando para os desafios que se colocam aí. Olha, Sabrina, eu vou começar falando de desafios, montando um cenário do que é a cadeia têxtil brasileira. Não só o setor produtivo em si, mas a cadeia como um todo. A gente está falando o Brasil é o sétimo consumidor de algodão do mundo. Nós somos o terceiro maior produtor de algodão do mundo. A gente perde para a Índia e China, que são grandes consumidores também. Nós somos o maior fornecedor de algodão responsável do mundo, mais de 40% de tudo que a BCI licencia vem de fazendas brasileiras. Eu falei em 80% do algodão brasileiro com certificação ABR. Nós estamos entre os 5 maiores produtores e os 5 maiores consumidores de denim do mundo. Isso é muito relevante. Entre os 4 maiores produtores de malha do mundo. E quando a gente pega a cadeia têxtil como um todo, a gente está falando de 1,34 milhões de empregos diretos, 8 milhões de empregos indiretos, e 60% dessa mão de obra é mão de obra feminina, quando a gente olha para a cadeia têxtil como um todo. E a gente está falando da maior indústria têxtil verticalizada do Ocidente. Essa é a indústria brasileira. E uma indústria que consome em torno de 700 mil toneladas de algodão ano, né? E ela é abastecida integralmente pelo algodão brasileiro. O Brasil não atualmente, o que o Brasil importa de algodão é muito irrisório, perto do consumo da indústria nacional e do que nós produzimos. E quando a gente fala de desafios, obviamente, entre esses desafios nós temos a produção com responsabilidade socioambiental e, obviamente, como você colocou, a gente enfrenta muitos mitos, né? O fato da gente lançar o Sou de Algodão em 2016 para falar de educação, para se aproximar da cadeia têxtil, tem muito a ver com isso. Como que a cadeia mostra para a sociedade em geral o trabalho que ela faz?
porque às vezes o campo é muito longe ainda da cidade, Sim. longe nas necessidades, longe na forma de funcionar. A gente costuma dizer que o campo é uma indústria a céu aberto, e nós estamos sujeitos a questões climáticas, né, a outras implicações. E o Sol de Algodão ele nasce com esse objetivo. Como que a gente conversa? Como a gente dialoga? Quais são as informações que são relevantes? E você citou alguns pontos, como 92% do algodão produzido no Brasil é produzido em regime de sequeiro. Nós somos campeões em plantio direto, que é uma prática agrícola super celebrada no mundo como um todo. Nós fazemos 2 safras no Brasil, em regiões como Mato Grosso. Isso é eficiência no uso do solo. Mas, para além disso, quando a gente fala de desafios, a gente tem um desafio de uma cadeia têxtil, que é considerada uma cadeia que é uma grande poluidora, uma cadeia que produz resíduos, e é justamente esse passo que a gente procurou dar nos últimos anos. Como é que a gente contribui, sendo o maior fornecedor de matéria-prima para a cadeia têxtil brasileira, para que a gente possa ter mudanças nesse processo, para que a gente possa ter uma cadeia mais engajada, uma cadeia mais responsável. E aí a gente tem projetos, né? A gente tem olhares, e vocês estão envolvidas conosco nisso, com a BR, de cálculo de pegada hídrica, de buscar um processo junto com a Embrapa, de um estudo sério, de números que realmente sejam comprováveis e sérios a respeito da pegada de carbono. A Embrapa, quando ela desenvolve um projeto, um programa, ela leva anos amadurecendo, porque a gente sabe que os números precisam ser sérios, que a gente precisa ter credibilidade para responder aos anseios, seja da cadeia têxtil ou do consumidor final. Então, os desafios eles estão justamente nessa linha de como a gente colabora, né? Porque de que adianta a gente ter, de repente, a pegada de carbono da matéria-prima, mas a gente não tem a pegada de carbono do restante do processo? Exato. Ou a gente tem a pegada a partir do fio ou do tecido, mas eu não tenho da matéria-prima para poder trazer a transparência para o consumidor final. Então, nós, enquanto cadeia, nós estamos comprometidos com esse desafio, aqui enquanto base, enquanto setor produtivo, e de mostrar o que a gente tem de bom, né? O que a gente já tem diferencial enquanto fibra natural, e o que a gente ainda pode aprimorar, ainda pode melhorar, ainda pode trazer números mais claros, mais transparentes, para contribuir cada vez mais com essa cadeia têxtil. No fim das contas, quem chega ao consumidor final são as marcas que estão ali na trajetória da cadeia. A marca se comunica muito mais do que quem produz a matéria-prima. Mas por isso a gente fez esse movimento, porque a gente quer participar desse diálogo, a gente quer contribuir. Eu não comentei sobre área, Sabrina, você falou sobre preocupação com desmatamento, mas algodão ocupa 0,2% do território nacional. E nós estamos fora da Amazônia Legal, nós estamos no Cerrado. Algodão é uma cultura que é cultivada em áreas que não são áreas desmatadas. Eu desmato para plantar algodão. Algodão é uma cultura muito exigente, extremamente técnica. Algodão é uma cultura que exige rotação de cultura, e são essas as questões que a gente tem buscado trazer à luz agora nos últimos anos com o movimento Sou de Algodão, dialogando com universidades, dialogando com as marcas parceiras, dialogando com outras entidades que estão aí no setor, com parceiros institucionais, conversando justamente para que a gente possa entender como que a gente pode contribuir, né? Quais são os dados realmente que o consumidor final espera? Qual é a transparência que esse consumidor realmente quer da gente enquanto a base ali, né? O começo da cadeia. E é o que você falou, né? Se você não olhar para a cadeia, você não chega a lugar nenhum, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos quando a gente fala de uma estratégia de sustentabilidade de impacto, né? Sim, e aí a gente tem, na verdade, a gente precisa extrair, né, na verdade, colocar luz sobre a sustentabilidade no processo como um todo. A gente não está falando só de um processo interno ou de um setor, né, o agro especificamente, mas a conexão disso com a indústria, com as marcas, chegando no consumidor final. E tudo isso envolve o universo da sustentabilidade, né? Para a gente já caminhar aqui para o final, a gente tem como desafio
levar essa narrativa. Silmara, a gente já falou aqui outras vezes, em outros momentos, mas tendo a COP como esse pano de fundo, né, falar do debate sobre matérias-primas mais sustentáveis até a viabilidade disso e a educação do consumidor final para entender o que é esse processo e como buscar e como desejar essa... Porque a gente está falando de uma especificidade. Tem inúmeras pesquisas que mostram o interesse do consumidor em produtos mais responsáveis, em produtos mais sustentáveis. Mas todo esse processo educativo vai desde a base até quem tem, de fato, contato com esse consumidor, colocar luz sobre isso. E aí a gente entende que esse cenário da COP é uma plataforma importante para que as pessoas... consumam essa narrativa, né? Tanto para o consumidor final quanto para as marcas também. É um player importante para contar essa história. Então, a gente entende aqui como resumo, né, que a gente precisa trabalhar a sustentabilidade em todas as suas frentes, considerando todos esses stakeholders, mas com narrativas consistentes. E aí a Abrapa e os programas que vocês têm, o Sou de Algodão, o programa Sou ABR, tem esses insumos para trazer a transparência, os dados necessários para que a informação seja, de fato, chegue ao consumidor. E o consumidor é quem vai cobrar, né, isso, no fim das contas, de terem mais produtos na prateleira, de terem mais informações nas etiquetas, de ter essa transparência cada vez mais relevante. Então, a gente amarra, né, encerra esse bate-papo. Assim, a nossa conclusão é essa, né, de como... Ainda temos muitos desafios, mas já temos muitas informações. Então, como transformar isso numa narrativa que faça sentido e a COP sendo uma plataforma importante para esse bate-papo, né? Exatamente, uma grande oportunidade para Exato. falar sobre desafios e para falar sobre as conquistas, para Exato. falar sobre o que a gente realmente já tem para compartilhar de maneira consistente. Acho que esse é o Exatamente. ponto. Exatamente. Bom, gente, acho que a gente encerrou aqui hoje. Silmara, eu queria te agradecer. Foi ótimo por trazer tantos insights relevantes para a temática, não só do algodão, mas da discussão da sustentabilidade como um todo. Então, queria te agradecer. E queria agradecer você também, que tem nos acompanhado até aqui. Eu espero que esses episódios tenham gerado um impacto positivo na sua vida, nos seus negócios. Outros virão e agora a gente vai aguardar a COP30. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço.